Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é Gustavo Bosch. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 363 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês nesta amena noite paulistana? Tudo bem, eu não estou na noite paulistana, mas tudo bem. Paulista, você, ok, nesta amena noite, não tá nem frio nem quente, tá um tempo ideal. O Judeu quis aproveitar a ausência do Luke pra barrizar o negócio e o Estranho no processo. Eu dei risada. Cada vez mais o círculo desse geográfico desse podcast fica cada vez menor mesmo. E ele só, quando se expande só pro sudeste, né? A gente é muito limitado nesse sentido. Mas você faz amizade com quem mora perto de você, né? É a vida, é a vida. Antologia. Estamos aqui de volta para um dos quadros mais recentemente criados no Mangá ao Quadrado. É o quadro no qual a gente coloca um monte de ideias que no brainstorm, no toró de ideias que a gente faz aqui para podcasts, é alguma ideia que ninguém pôs fé. E aí você guarda ela de canto e vamos testar ela na antologia, ok? Vamos dar só uns 15 minutinhos para ver se essa ideia funciona, para ver se a gente tem alguma coisa para conversar aqui ou não, ok? Então são as ideias, você pode enxergar como experimentações do Ao Quadrado, tanto como ideias rejeitadas para episódios, ok? Os programas que não deram certo, mas deram porque eles ganharam o programa. Ou pode ser só uma ideia que você acha que é pequena demais para um programa, você não conseguiu pendurar assuntos o suficiente para ela virar um programa grande, porque às vezes a gente faz isso, a gente tem uma pequena ideia, ela não é o suficiente, a gente pendura mais assunto e vira uma ideia grande. E nesse caso, não é só uma ideia pequenininha, vamos conversar rapidinho e é isso aí. Num pequeno bastidores aqui, eu acho que o corte mais comum de ideia é alguém virando no chat aqui do Ao Quadrado, alguém virando e falando, rende papo isso. Esse contou, já era. Se alguém falou isso é porque não tá botando fé que rende papo, não. Então vamos ver se essas ideias que a gente tem aqui render papo ou não. Já a gente começa. Eu só queria lembrar que o Ao Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho? Correto, é o apoia.se/ao quadrado, tudo junto por extenso. Você pode fazer qualquer apoio financeiro, qualquer valor é bem-vindo e ajuda a gente aqui. E se você fizer apoios específicos de 10 ou mais reais, seu nome é lido em alguns dos programas de forma rotativa, como as seguintes pessoas: o Arthur da Silva Neto, Felipe Simões de Almeida, Jordan Gonçalves, Lucas Cabral e Juan Macambira do Nascimento. Muito obrigado. Antologia, vamos lá, não tem mais, já foi feita toda a introdução, vamos pular. Começando com você, Estranho. Eu acho que você queria fazer uma antologia. Que ideia você tem aí pra gente chutar esse negócio? Vamos lá, eu tava pensando em um assunto que tava flutuando aqui na minha cabeça há algum tempo. É sobre mangás digitais, a expansão dos mangás digitais, que a gente tá vivendo um mundo que tem muito mais hoje em dia, né? Há alguns anos atrás a gente falava, um dia vai virar, virou já. Acho que a gente chegou na parte que virou. E eu acho que o sinal maior que virou é que tem muitas plataformas no Japão, nem todas têm tradução direta para o português, mas muitos mangás que a gente lê e a gente já recomendou, a gente fala aqui com frequência, saem de revistas digitais. Aqui citando alguns exemplos de recomendações recentes ou coisas que a gente já falou algumas vezes. A Casa Estranha sai na Comic Hall, O Verão que Ricardo Morreu sai na Young Ace Up, Golden Man sai na Young Magazine Web, Yoshimitsu Gal, o mangá de Netorari de fantasma da Paru Itagaki, sai na Champion Cross, que também é um site, Miruko-chan sai na Webcomic Apanta, Space Walking With You, que ganhou o Manga Taisho do ano passado, sai no e Comercial Sofa, Tank Chair sai no Magazine Pocket, e vários saem na Jump Plus, que a gente já recomendou vários da Jump Plus. E vários saíram no Twitter. Alguns de Twitter também, tem de Twitter. O cara que eu sou apaixonado não é um cara, o cara que eu me apaixonei não é um cara. Vários saem digital. Então, no nosso repertório tem esses mangás agora. Minha dúvida é, demografias no digital. As demografias existem nas revistas como objetivo de público-alvo e é uma ideia antiga e que é uma tradição que permaneceu. Vocês acham que ao ir pro digital
os mangás estão superando as demografias e tá deixando de fazer sentido? Ou você acha que ele está fortalecendo as demografias de alguma forma no site? Eu acho que já deixou de fazer sentido, a menos que demografia seja algo que a gente pesque. Uhum. Por exemplo, a Jump Plus, que é a minha referência maior porque é o que eu mais ativamente confiro quais são as novidades, tem duas opções. Ou tudo é shonen, até o que não faz o menor sentido, ou tudo é nada. E vai ser dependendo de que público atrair. Sim. Eu tô com isso. Eu concordo que tem esses dois lados. Eu só sou mais forte em dizer que é tudo nada agora. É tudo nada. É tudo Não nada. É tudo nada, né? Não tem. Não faz mais sentido nenhum. Obviamente não fazia muito sentido para começo de conversa, mas tinha algum papel ainda, obviamente, no público-alvo de revistas, né? É para isso que servia a demografia. E se não me engano, na separação em bibliotecas, né? Tipo, falam que esse é o principal uso. Livrarias também. De livrarias, exato, loja de quadrinho, tudo isso. Até onde eu sei, diziam-se que esse era o maior uso de demografias. Sim, fazer o andar shonen, o andar shoujo e fazendo essa separação. Eu fiz essa pergunta porque eu sinto que ainda, mesmo não tendo ativamente o nome, porque as revistas elas têm ativamente essa demografia, meio que é dito no editorial das revistas, eles definem, isso aqui é o público, ou às vezes no próprio nome, né? Isso aqui é shonen. Algumas tá no nome, é Shonen Jump. É Shonen Jump, a gente sabe que é shonen, seinen não tem muitas revistas com nome, acho que não tem nenhuma com seinen no nome, mas a gente sabe que é o público-alvo, é um público-alvo adulto e tal. E o Young de Young Jump é seinen, porque seinen ainda é jovem, né? Não é revista chama adulto. Esse é o grande truque que nunca te ensinaram. A Jump Plus é Shonen Jump Plus ou é só... É Shonen Jump Plus, até onde eu sei. Eu vou ter que conferir isso agora, ao vivo, no meio do programa. Não, é Shonen Jump Plus. É Shonen Jump Plus. Mas no Ocidente é Mangá Plus. Tem coisa lá que... Nem tudo é Jump Plus ali, né? No Manga Plus. Tem mais coisa ou não? Não sei. Tem a própria Shonen Jump, tem um ou outro que é de outras revistas, mas não é qualquer coisa vai pro Manga Plus. Toda Jump Plus vai pro Manga Plus por default. Recentemente, nem sempre foi assim, mas agora começou a ir toda a Jump Plus pro Manga Plus, toda a Shonen Jump e uns gato pingado que eles acham que vale pela popularidade, tipo, sei lá, Boruto. Boruto tá na Jump Plus, no Manga Plus. Sim, tem mangá da Jump Square também. Mas a maioria tá flutuando ali no shonen, né? E eu sinto que o que aconteceu justamente é que muitos sites e revistas digitais, vamos chamar de revista digital em vez de site, mas como se fosse uma revista digital, elas nasceram como a versão online de uma outra revista, né? Então, essas que são muito próximas de Irmandade, como a de Shonen Jump Plus, ou, sei lá, Champion Cross, alguma coisa assim que nasceu de outra revista, elas acabam ficando com um pouco dos vícios da revista original ali, em termos de qual é a oferta de histórias, de tipos de histórias ali. Assim, até porque sou um pouco como o banco de reservas do time da Jump mesmo. Você não é digno da revista impressa, não, mas você vai ser publicado, relaxa, vamos pro digital aqui. Eu sinto que muito autor recebe esse tratamento. Sim. Mas pra mim, pelo menos abrindo aqui o Manga Plus, é uma bagunça. Você vai, tipo, na página principal ali, tem algum ar ainda, eu concordo com você, estranho de uniformidade aqui nas coisas. Não tem um show, não tem nada aqui que eu diria que é um shoujo, por exemplo, sabe? Sim. E acho que a questão do judô é muito importante. Que a gente separa por demografia, por gênero e por idade, e parece que a idade pode ser bem mais flexível que o gênero. Eu acho que tá nesse mundo. Exato. Eu acho que tá nesse mundo, tipo, pelo que eu vejo assim, não acho que ajudou, como o Estranho quis trazer, a definir algo mais estritamente falando, mas também não acho que exatamente ajudou a separar. Só que ao mesmo tempo é engraçado, porque, tipo, a gente via alguns mangás já que nós tínhamos dificuldade de definir como uma coisa, mesmo ela estando em uma revista específica para uma demografia, como, por exemplo, Retalha, né? Retalha, ele era de uma revista seinen e, ao mesmo tempo, não dá exatamente para definir como um mangá seinen se você fosse pela ideia estrita do que muitas pessoas consideram seinen. Sim. Nunca fez sentido, a verdade é essa, né? Ele já era mais flexível, e eu acho que
O que a gente já falou várias vezes, e inclusive é programa aqui nosso, é que às vezes faz mais sentido você analisar cara de uma revista do que daquela demografia, né? Então, a Shonen Jump é a Shonen Jump, é Shonen, mas é a Shonen Jump acima de tudo, mais do que Shonen. A Magazine, a Sunday, a Gangan, qualquer que seja. E eu sinto que o que acontece, como a revista era limitada, tinha 20 títulos ali, é isso que cabe aqui. A curadoria era muito mais, tinha que ser mais pesada. Tipo, vou gastar páginas pra colocar esse mangá aí na linha. Tem que bater com essa revista. E embora você possa ler o que você quiser, ela cria um senso de obrigatoriedade. Tipo, quem compra a Jump, comprou todos aqueles 20 mangás de uma vez só, e não pode comprar só os que ele gosta. Então você tenta pensar que alguém, idealmente, tem que gostar de pelo menos 10 aqui. Eles não podem ser tão distantes um do outro. E aí, quando vai pro digital, que não tem esse limite, se você abrir ali o próprio Manga Plus, caralho, sai pra caralho ali, né, que tá saindo. Na analogia do ISO, quando você abre o Manga Plus, você tá comprando 1000 gibis ao mesmo tempo, né? Mas você não tá comprando porque é de graça. Porque é de graça, sim. E eu acho que por ter muito mais, a mão editorial é menos pesada no sentido de, precisa manter uma uniformidade. Não tem né? Não tem essa obrigatoriedade, pode ter seus diferentes. E aí, justamente como ninguém paga, você pode só entrar pra ler uma coisa e sair, né, do site. Eu acho que talvez isso, o volume, mais insignificante a demografia do que qualquer coisa. Mas eu acho que ainda não tá lá. Essa era a minha provocação. Eu acho que alguns vícios a gente ainda tem por conta de revistas irmãs, né, que saíram sites de outras revistas, mas em alguns casos que saíram por conta própria, né, uns sites à parte, aí fica um pouco mais nebuloso. Se a gente for pensar no Space Walking With You, que sai num e-sofa ali, qual que é a demografia de Space Walking With You? Não sei. Eu acho... Sei lá, neutro. Eu acho que não se livrou completamente e nunca vai se livrar também, porque no final das contas a gente tá se livrando da demografia e tá ficando mesmo só a linha editorial que é. Então, eu abro aqui o Manga Plus, tem todos esses mangás, tem tipo, sei lá quantos mangás tem no Manga Plus, deve ter mais de 200, imagino eu. Pra mais. E eu bato o olho neles todos e isso aqui é Manga Plus. Tipo, eu tô aqui na página de entrada, tem um monte de mangás que eu não leio. E eu falo, ok, mas faz sentido isso tá aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que é. Só pela capa eu penso, faz sentido tá aqui no meio. E se a Kodansha quiser um dia abordar o público ocidental shoujo, eles não vão começar a enfiar um monte de mangá shoujo no Manga Plus, imagino eu. Imagino eu que eles vão criar... Você falou? Você quer dizer Shueisha. Shueisha, desculpa, Shueisha. Eu achei que você ia falar que a Kodansha devia um app de verdade, não aquele app estranho que a gente não usa direito. É horrível, Se a Shueisha quiser um dia começar a publicar mais mangá shoujo, eles não vão enfiar tudo no Manga Plus, imagino eu que eles vão criar um outro site. Talvez não, mas eu acho que nessa linha talvez se mantenha ainda o que a gente enxerga como essas demografias, mas na linha da linha editorial, não como, não, isso aqui é pra menina mulher, isso aqui é pra garoto homem. Eu jogo aqui já que 20 anos pro futuro, 30 anos, foda-se, o otaku não vai perder o vício em palavras como shonen e shoujo. Mas a distinção entre shonen e seinen, eu acho que ela vai se diluir à insignificância. Sim. O próprio, a gente tá falando da Jump Plus aqui. Você pega o Fire Punch, ele não tem demografia, mas qualquer um em teoria seinen, se tivesse que chutar. Aí o Fujimoto foi pra Jump Impressa, fez Chainsaw Man, que é shonen. Mas aí tiraram o Chainsaw Man da Jump. E agora ele ainda é um shonen? Ele ainda parece mais Dragon Ball do que ele parece os outros senens do Fujimoto? Acho que essa vai ficar uma área cada vez mais cinza. No shoujo a gente já mistura os termos shoujosei, já deixando uma área cinza e ignorando esse tipo de distinção. Acho que a tendência é acontecer isso com shonen e seinen também, essa distinção. Eu corroboro essa aposta, isso só se a mídia em quadrinhos no geral virar muito mais popular do que ela é. Porque se continuar... Eu acho que ainda tem no coração de muita gente a necessidade de separar as idades pra mostrar, não, calma aí, isso aqui é pra adulto, sabe? Tanto que, até pro leitor ocidental, a separação entre comics e graphic novel é essencialmente a mesma de shonen e seinen, no sentido de que quando você fala graphic novel, não, esse aqui não é pra criança. É isso que você tá falando no final do dia. E o foda é que
seinen, em tese, quando a gente quer ser bem purista, nem é pra adulto. É pra jovem. Quando eles dizem jovem, eles dizem 20 e poucos anos. A gente é velho demais pra um seinen. A nossa idade não ganha nome. A gente não é público de verdade. Gente, Salário já, velho, né? já somos velhos, já. Nosso mangá é mangá de patinco. Essa é a nossa faixa etária. Distinção shonen seinen é distinção de quem tem 15 anos, quem tem 25, mas eu cheguei nos 35 e eu não tô vendo o Adult Jump aqui. É verdade. Mas eu acho que ainda vai ter, até por linha editorial, mas acho que mais por vício de linguagem do público do que qualquer coisa. Que nem o que o Júlio falou. O que vai manter a palavra seinen no público é a necessidade de explicar que Berserk e Vagabond Vinland Saga são Quando essa moda cair, quando esse trio cair, a palavra seinen vai perder muita força. Porque a gente nem acha o quarto seinen, de tanto que a gente não liga. Enquanto houver a necessidade de você não sentir vergonha de estar lendo o quadrinho. Você, não, calma, não é Naruto isso, tá ok? Enquanto houver... A Jump tá cada vez com mais violência, ou mangá sério, uns Kagorabate, Jujutsu da vida, que tentam dar uma vibe, isso aqui não é pra criança. Você vê Kimetsu. Assim. Kimetsu já começou um pouquinho nisso, mas não é de agora também, sempre teve. Não, isso sempre teve. Death Note. Mas esse é um bom... Pode falar, Estranho, pode falar. Eu só ia falar, eu só acho que a gente ainda vai carregar alguns vícios, muito mais por ser vícios do que qualquer coisa. Já não tem uma utilização tão prática, já não tinha, e a gente vai continuar mantendo só porque existe. A real estranho é que a gente passou 10 anos, 20 anos falando shonen não é gênero, shonen é demografia, e daqui a 10 anos o shonen vai oficialmente ser um gênero. A gente só vai dar esse nome pra um gênero e falar, é isso aí, galera. Eu acho que há 13 anos comentando mangá, nunca as pessoas... Sempre vai ter alguém bravo de alguém falando que shonen é um gênero. Isso não vai morrer nunca, não. Isso com certeza vai durar. Isso com certeza vai durar pra caralho. Eu quero puxar um bom gancho aí. Vocês falaram que vocês estão comentando. Vocês estão falando das modas atuais da Shonen Jump. E o meu tema aqui é sobre a Shonen Jump. E é sobre se a Shonen Jump tá ruim. Claro. Tá ruim isso. A Shonen Jump tá ruim hoje. Esse é um verbo temporal mesmo. Está, é isso que você quer dizer. Jump está ruim. Tá ruim. 2025. Como que vai tá boa? É a Shonen Jump. Nunca teve boa. Esse podcast já tá indo pro quê? 14º ano? A gente estamos navegando o 14º ano. Deve ter, nesses 14 anos, pelo menos uns 5 momentos em que a gente falou, não, agora a Jump tá ruim. Ao longo desse todo, em algum momento, não, agora não tá no pior que já esteve. Eu tô provocando aqui porque eu não tenho real interesse em debater se a Shonen Jump tá ruim ou não. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente vai ter que pra, sei lá, ver o caminho dessa conversa. Mas me interessa muito o modelo e como exatamente medir esse sentimento. Se você acompanha a Shonen Jump por um bom tempo, nem muito tempo, se você acompanha, sei lá, uns 5 anos, você já começa a comparar na sua cabeça com os mangás que terminaram uma época atrás, principalmente quando termina grandes medalhões, e aí fica aquele vácuo, e essa revista, o que tem nela agora? Você fica meio assim sempre. E é sempre... É interessante pra mim tentar medir se o compilados de mangás que saem nessa revista é um bom compilado ou não. Um fator interessante é que estamos numa fase, com estamos, quero dizer, eu estou numa fase que eu descobri que eu gosto de Bleach, o que eu não soube por 10 anos. E isso é um fator interessante, porque justamente tem medalhão clássico que a gente internaliza de verdade quando acaba. Eu comecei a ler Jump muito depois que acabaram mangás como Shaman King e Yu Yu Hakusho. E eu sempre soube que eles eram medalhões antes de ler. Então eu olho uma toque antiga e penso, porra, essa aí era uma clássica. Mas se eu tivesse lido semanal, eu ia estar pensando, porra, esse capítulo de Yu Yu Hakusho e esse capítulo de Shaman King foram os 2 top essa semana? E até semana que eu falar, porra, que merda. Só li merda hoje. Mas aí já não. Nesse lendo One Piece, você achar um capítulo de One Piece uma merda, mas exato. Vocês têm aquela. Tipo, o Yu Yu Hakusho, todos esses volumes até o momento foi bom. Esse capítulo é ruim, uma bosta. Agora, Sakamoto Days, pra mim, na minha perspectiva, adulto de 35 anos aí do gibi,
é uma porcaria. Esse eu acho desde o começo. Sim, não, eu nunca gostei que aconteça. Talvez, daqui a 20 anos, alguém olhe pra trás e pensa, porra, Jump naquela época tava carregada de medalhão, olha aí, Sakamoto Days, um clássico. E é o tempo que vai dizer isso, não é? Sei. Eu acho que enquanto Jujutsu tava sendo lançado, mesmo que você não goste de Jujutsu, muita gente já tava considerando Jujutsu um medalhão por saber que toda a história Assim, E ainda consideram. Sim, ainda mas dá pra dizer também, e eu vou dizer, tanto dá que eu vou, que Jujutsu e Kimetsu são exemplos de que viraram medalhões durante a publicação graças ao anime. Porque eu tava na época que eu lia tanto Kimetsu quanto Jujutsu, porque eu queria ler a Jump inteira, mas os dois eram meio de toque que ninguém ligava. E eu não gostava e ninguém ligava que eu não gostava. Jujutsu eu discordo um pouco de você. Kimetsu realmente ninguém ligava. Todo mundo sabia que era qualquer coisa que ele era ele era o ok, né? Mas Mas o Jujutsu tava ok e disparou por causa do anime, com certeza. Com certeza. Muito mais. Agora, Judeu, pra tentar quantificar esse seu sentimento, né? Tipo, e aí? Como eu faço isso? Tá boa a revista agora? Eu acho que o termômetro sempre foi, e aí eu tenho muitos anos acompanhando o toque da Jump, tenho muitos anos. Infelizmente, dos últimos anos pra cá, você tem acesso a ler tudo. Antigamente tinha muita coisa que você via, você falava, isso pode ser bom, mas não tem tradução, abandonaram. Não, você via as coisas e falava, isso aqui promete é ruim, não precisa estar saindo, não. Então hoje em dia a gente consegue ler tudo. E eu acho que ainda naquela época e hoje, a régua sempre é a mesma. Eu estou lendo muitas coisas, e dessas muitas coisas que eu estou lendo, eu estou gostando delas. Eu acho que é basicamente responder essas duas perguntas, você define se acha que tá bom ou ruim. E isso é muito temporal, e que pode ser um temporal, tipo, um período de 3 meses que você tá muito puto e odiando tudo, e aí passou meio ano, você, porra, tá tudo muito bom, várias coisas boas saindo junto, e é só um termômetro, realmente. É os ânimos do mercado, sabe? Tipo, sim. Não é um sentimento palpável real mesmo. Você fala pra mim, hoje a Jump tá ruim? Eu falo, eu não acho que tá ruim. Tem coisa que eu gosto e que em níveis diferentes, mas, tipo, sei lá, eu tô gostando de Kagurabashi, eu tô gostando de Ishida Witch, eu ainda gosto de Akane Banashi, One Piece ainda tá bom. Tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu tô começando a gostar agora. Você tá começando a desgostar, mas ainda falo bem de Ping Pong Terror. Então, tem essas coisas, tem coisas que eu tô lendo e eu falo, ok, parece, tá bom. Qual é a média em comparação com outros anos? Eu não sei dizer, teve muito período que eu lia 2, 3 coisas da revista. Eu talvez seja um pouco polêmico em dizer que, tipo, sei lá, por exemplo, a gente consegue medir um pouco de a qualidade da Jump dizendo que, sei lá, Witchwatch consegue pegar top 1 facilmente, hoje em dia. Isso é um bom ponto, é uma Bocha. coisa que Sketch Dance lutou muito pra pegar um top 1. Tipo, porque naquela época de Sketch Dance tinha muitos outros medalhões, assim. Mas tá dizendo que eles têm qualidade, ambos têm uma qualidade parecida, sei lá, mediana pra baixo e que, portanto, não tem concorrência, é isso? Pra eles agora e antigamente tinha? A concorrência tá mais fraca pra Witchwatch do que tava pra Sketch Dance. Isso. Pode ser, mas pode ter trocado o perfil do público também, né? O que o público quer votar. Não, mas aí não importa, cada um tem o seu termômetro. Eu gosto desse seu termômetro aí, Bocha, eu gosto. O mito do Big Tree não saiu porque falaram que era só 3 mangá que rotacionava a capa? O que era claramente mentira e incompleto e uma informação muito vaga. Bleach nunca se estabeleceu tipo, majoritariamente no topo, sempre tava ali, era grande, mas tava ali no meio também. Eu acho esse seu termômetro muito bom, Bocha, porque tem várias vezes que quando tem alguma coisa no primeiro lugar e você fica, o quê? Isso pegou o primeiro lugar. Acho que não tinha uma época que, acho que, sei lá, pra mim, o Elusive Samurai ali, direto ele pegava lá no topo e a revista tá que tá, hein? Eu não tô botando fé, não. E você vê que na atual Toque ele tá lá nos últimos. Mas varia também. E assim como falou que Sketch Dance não era de topo, Neuro era menos ainda. Era menos ainda. Neuro era aquele... Abaixo de Neuro, sabe, começou o bottom de verdade, assim. Basicamente. Mas aí são qualidades bem diferentes mesmo. Eu não consigo, não. Acrescentando ao termômetro do Bosch, eu sinto que parte desse termômetro é muito você ver qual é os mangás mais antigos e que, tipo, tão firmes na revista, independente de estar no topo ou não. Que você olha que tá, tipo, no capítulo 100, 200, você fala, como isso ainda tá saindo?
Esse é um bom termômetro. Como isso tá saindo ainda. E se são vários, você fica puto. Então, tipo, você olha, pô, no Exorcist, no capítulo 100 e tanto, como isso tá saindo na revista? Tá ruim mesmo, né? Tá faltando concorrência. Mas ao mesmo tempo, eu pego muito mangá velho da Jump que eu quero ler, chego no capítulo 10, penso, uau, isso é uma merda, isso foi até quando? Eu descubro que foi até o 300. É considerado gente esse mangá. Eu peguei pra ler o primeiro volume de Nisekoi outro dia. Caralho, essa merda durou, né? Durou. Um volume você já via que era uma bosta. Naquela época, a Jump tava ruim também. Tava ruim, eu lembro que a época de Nisekoi era uma época triste mesmo. Não lembro muito bem o que tava saindo, mas acho que a era logo após o fim do combo Bleach Naruto ali, era uma escassez, se eu não me engano. Teve um momento ruinzinho ali. Mas vou fazer a provocação ao argumento do Bosch, então. Então quer dizer que uma Jump em que é mais democratizada os figurões é uma Jump pior? Não é. Democratização não é. Eu acho que não é sim, bem o termo. quer saber isso? Sim, porque Jump não é lugar de democracia, é lugar de meritocracia. Ok. É quem merece que tá do topo, não é quem é quem mais foi votado, né? Então, tecnicamente, é democrático. Mas... O que a gente sabe que é mentira também. O que a gente sabe que é mentira, que a decisão editorial sempre foi. Então, é um lugar de luta, não é um lugar de justiça, ok? Só de curiosidade, procurei aleatoriamente aqui, tipo, Toque Nisekoi, só pra ver se uma Toque que tinha Nisekoi. Eu também procurei. Vou dizer aqui, ó, Naruto, Shokugeki no Soma, Assassination Classroom, Nisekoi... A revista tava boa, que isso. Calma. 3 medalhão aí. Calma. Falou 2 que eu gostava aí. Isobe Monogatari, eu tô indo de cima pra baixo, tá? Kuroko no Basket, Psycho Sosaiki, Haikyuu, okay. Toriko, nossa, Soul Catchers, uau. World Trigger, Koshikami, Bleach e Iron Knight. Tá, mas você pegou uma que tá meio zoada, que eu peguei uma aqui que tá One Piece, One Piece tá no meio. Assassination Classroom, Shokugeki no Soma, Hinomaru Zumo, Naruto Haikyuu, Kuroko no Basket, Boku no Hero Academia capítulo 3, Toriko, Gintama, Isobe, e aí Nisekoi, e embaixo de Nisekoi, Bleach. Fica aí. Essa jump tava boa, essa época tava boa. A do Bocha tava boa, a do Estranho já não tava não. Sendo que provavelmente é tipo 6 meses de diferença. 6 meses de diferença é a revista boa ou ruim. Realmente. O meu termômetro é um pouquinho parecido com o seu, Estranho. Eu acho, pra mim se tem 2, eu preciso de 2, exclui o One Piece dessa, ok? Mas preciso de 2 mangá que eu falo, isso tá muito bom. Se tem 2 mangás que eu falo, é muito bom mesmo, pra mim a revista tá boa. Então é agora. Então agora tá bom. Agora tá bom. It the Witch, e aí eu ponho Ping Pong Peril aí sim, eu ponho. A gente tá gostando de Akane Banashi. Eu tô gostando de Akane Banashi. Tá meio ruizinho, eu não tô muito fã de Akane Banashi. Eu não acho que tá ruim, eu acho que o ponto que tá tentando provar, eu não sei se eu tô gostando, mas enfim, isso vai datar mais. Eu provavelmente Kagurabashi tá bom. Eu estaria gostando de Kagurabashi se eu estivesse lendo, imagino eu. Kagurabashi, eu acho que... Eu sinto que eu lendo Kagurabashi agora era a galera lendo Bleach na época de Bleach, e aí, tipo, agora eu tô com mais boa vontade. Porque eu acho que deve ser o mesmo sentimento, eu tô chutando. Kagurabashi eu tenho um problema, que sempre que troca de arco, eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu tenho que respirar, voltar e reler um pouco. Vai estar no mesmo arco faz tempo agora. Pera, não trocou de arco? Então no meio do arco eu perdi a noção do que tá acontecendo. Eu presumi que tinha trocado pra isso acontecer. Mas é. Gente, ainda tá na briga do Samura com a filha? Tá junto, tá no mesmo arco. O arco é complexo. Soa como se tivesse mudado drasticamente de assunto de repente. É que... não vou comentar tanto de Kagurabashi, eu só acho que vira e mexe aparece gente falando que a Shonen Jump tá ruim agora. E eu sempre acho, sei lá, um exercício interessante tentar entender se tá ruim ou mesmo. Porque é difícil. Que nem você começou a listar os mangás de uma toque antiga e você realmente esquece os lixos. Sim. Você esquece que Iron Knight existiu, sabe? Justamente, tem isso. Mangá cancelado é um problema que dura 3 meses, mas quando você acompanha a Jump, ele parece que é um problema de verdade. Então, tem coisas como Otter of the Flame, que hoje parece um espinho no meio da Jump, mas daqui a um ano, nossa, é mesmo, teve aquele mangá que durou 1 minuto e foi embora. Eu acho que a fórmula, Judeu, pra concluir
A fórmula é, se você começou a acompanhar a Jump agora, ela tá muito boa. E aí daqui a 6 meses ela vai estar muito ruim. E aí daqui a 1 ano vai estar muito boa. E isso é sempre do ponto de vista de quem tá lendo. Nunca é da qualidade da revista. É no momento que você agora, se não tá valendo Jump, for ler agora, ou você vai achar uma bosta, você vai achar bom, mas em 6 meses sua opinião vai mudar. Essa é a única certeza. Ou no mínimo quando acabar um mangá grande. Também. Que aí você vai reavaliar tudo e pensar, agora ficou ruim. Por que eu tô lendo? Por que eu tô abrindo aqui? Iso, qual é o seu tema aqui pra gente? O meu tema é o seguinte, tem uma coisa que me incomoda muito lendo engajando com qualquer tipo de mídia, é minha própria ignorância. É quando eu penso, se eu soubesse mais, eu ia ter uma opinião melhor sobre tal coisa. E me frustra muito no mundo dos mangás, como metade do que eu sei sobre como uma revista de mangá funciona é o que Bakuman me explicou, porque eu não confio em Bakuman, mas não veio outro mangá de mangaka falar na real acontece isso aqui. Eu leio umas entrevistas que dá mais ou menos uma noção, mas não surgiu muito uma alternativa como o Bakuman fala que as coisas funcionam. Eu tenho que confiar um pouco nos caras de Death Note me explicando como funciona a Jump. Afinal, eles foram da Jump. Várias vezes. 2 vezes. Individualmente várias vezes. Ok. E eu tava repassando uma cena de Bakuman pra, nem fazer algum post no Blue Sky, não interessa. E eu reli a cena que cancelam o Detective Trap. Eu achei muito engraçado, porque tava fazendo um puta sucesso. Primeiros 10 capítulos já tava empatado com Crow, que era pra ser o equivalente a Naruto. Pô, o negócio estreou e já é o melhor de tudo. Sucesso absoluto. 2 volumes, o Mashiro vai pro hospital, ele fica doente, eles cancelam o Trap, porque entra em hiato. Não, eles colocam Trap em um hiatus. Aí Trap fica um tempão em hiatus, e no que ele sai do hiatus, ele nunca consegue um público suficiente, ele é cancelado. A gente pensa, caralho, que azar imenso, esse público é cruel, você não pode dar uma derrapada que ninguém nunca vai te perdoar. E eu pensei que essa história tinha algumas rimas com um sucesso muito recente, que foi Huri Dragon. Tem muitas rimas com Huri Dragon. Sim, exatamente. Só que Huri Dragon não foi cancelado. Huri Dragon voltou, não tancou a Jump, mas falaram, mas você pode ir pra Jump Plus. E o que eu fiquei pensando é mesmo, né? A Jump tinha um problema que de fato era injusto com os autores, que foi de lá pra cá já foi resolvido pelos mangás digitais. E eu queria pensar nisso, o quanto Bakuman estava constantemente apontando, a Jump tem esse problema editorial, eles têm esse, isso aqui é ruim pro mangaka, que ainda são problemas ou eles estão de fato sendo resolvidos? Eu fiz aquela provocação pro Bocha, porque um dos problemas que Bakuman apontava era justamente, se você dá a capa sempre pro primeiro lugar, nenhum autor de meio de toque tem a chance de chamar atenção, porque vão achar que a Jump é só One Piece, Naruto e Bleach, e que os outros mangás não são estímulo pra ninguém comprar. Sim. E na época eles falavam, porra, eu tô sendo a mais, faz a capa ter uns 10 mangá que circula pela capa. E hoje a Jump de fato tem uns 10 mangá que circulam pela capa. E a gente fala que é porque ela piorou, e talvez seja, mas parece também uma solução pra um problema que Bakuman apontou. Que provavelmente eles estavam putos que Death Note nunca era capa. Sim. E eu queria trazer esse debate, se os Que as problemas... críticas de Bakuman ainda têm relevância ou não? Elas ainda não têm relevância. Mesma coisa que vocês, você vai saber o quão válidas eram as críticas, porque vai saber o quão daquilo era real ou não, né? Eu acho que muita coisa era pelo valor dramático. Né? Ou pela propaganda mesmo, né? Do também, mas sei lá, eu acho que era muito dramático justamente, tipo, a galera toda recebeu uma ligação, saiu os resultados da votação, né? Tipo, eu acho que nunca foi assim, sabe? Tipo, a galera em fúria dizendo mangá, e aí o editor liga, você tá em segundo! Aí tipo, caralho! eu nunca acho que é assim, eu acho que nunca foi assim. Por questão de tecnologia mesmo, hoje eu imagino que o editor pega o anexo da listinha, envia pra todo mundo no mesmo grupo do Zap, e é isso. Com certeza, o exemplo aí que você deu de Huri Dragon é bem interessante mesmo. Eu não sei se você lembra, a gente chegou a comentar, não em podcast, em off na época, que a gente comentava isso, se Huri Dragon voltar e fizer sucesso, é a morte definitiva dessa teoria de Bakuman, de que fazer hiato mata mangá. E aí, com certeza voltou e fez sucesso. Ele só não voltou pra Jump mesmo, você tem razão, mas até onde eu sei, ele tá vendendo bem. Então, você
certamente tem razão em dizer que essa crítica perdeu a relevância. Se é que ela era verdade alguma vez, sabe? Eu sempre achei exagerado isso, por exemplo, de que... E parece pra mim até propaganda da própria revista, de falar, não, olha, você não pode fazer hiato, senão o leitor esquece de você. Você não pode parar. Nunca para por nada, porque... É uma propaganda muito boa. Olha como esse editor é um pau no cu. Não, mas tipo, sei lá, a propaganda interna, sabe? Ou propaganda pros mangakas. É por isso que você não pode tirar pausa, porque senão o leitor esquece de você. Nesse sentido, eu digo propaganda. Então, vai saber. Com certeza datou Bakuman, em todo sentido imaginável, sabe? Desde a misoginia extrema dele até esse revisionismo que rolou durante os anos dele ser uma propaganda da Jump, e até as críticas válidas que ele tinha na época realmente parecem que não fazem mais sentido. Eu tô contigo. Eu acho que ele criava essa revista fictícia, que não era daquele jeito a Jump, e eu acho que o maior indicativo que não era daquele jeito era aqueles mangás que saíam na Jump, que, tipo, o monte ali que tava descrito não sairia na Jump. O do cara da lontra lá, que tinha as mãos de pedra, era essa a história? Tipo, Water Eleven, sei lá. Não ia sair na Jump. Não ia sair na Jump esse mangá. Tinha um monte ali que era descrito, que era super... Parecia mega experimental pra revista. Não ia sair daquele jeito também. A revista, naquele momento, não era assim. Talvez hoje saísse. Talvez hoje em dia... Os mangás eram paródias de coisas reais, né? Então... Mas... Não sei, Water Eleven, o autor era paródia, o mangá, eu não sei se ele referenciava alguma coisa que estava saindo na revista. O que era Jaguar, será que ele tentava referenciar? Pela descrição era muito... E ele tinha um capítulo que eles fizeram do mangá e ele era muito não Jump, aquele capítulo. E eu não me engano, a ideia dele era ser uma paródia Death Note. O Water, não sei o quê? O Death Note não era o Reverse? Teve uma página de horas que eles mostraram que era uma página de Death Note, na real, mas acho que não era... Acho que é só preguiça do Obata, que não quis pensar uma página do zero de uma história que ele nem ia pensar na história. Mas é isso, eu acho que como ele era muito dramatizado para esses sentidos, as críticas ficam vagas. Então teve a crítica para autor velho, por exemplo, ali, quando teve o cara que fez o mangá das calcinhas lá, que no final era o Nanamine, todo aquele arco que é terrível, e que por algum momento passou, e esses autores que um dia fizeram um sucesso e vocês abandonaram, e tinha um reflexo com o tio do protagonista, que também sofreu, né, e eventualmente se matou. Era uma crítica que existia, sei lá, talvez ainda exista. Os autores, a Jump sempre foi de autor novo mesmo. Mas não quer dizer que eles abandonavam o autor ao Léo. Abandonavam para outra revista. Então, quantos autores estão em outras revistas da Shueisha e estão ok, sabe? Era muito feito pelo drama. Então é muito difícil ver. Tipo, melhorou? Eu acho que nunca foi daquele jeito, né? Então é difícil dizer se possivelmente melhorou. É isso, Talvez até o que enxergou-se como criticar a revista na época não era nem isso, era só essa revista fictícia que ele criou mesmo, possivelmente. Vocês lembram que Bakuman meio que criticou, entre aspas, que a Jump deixou passar Shingeki no Kyojin? Sim. Sim. Tipo, e aí, era uma crítica real? Faria sentido sair na Jump, Shingeki no Kyojin? Teria mudado o rumo da história? Eu não, é difícil dizer. Tipo, era uma crítica real? Teria vendido e, portanto, teriam mantido. Não sei se isso ia fazer eles pararem de publicar um Boku no Hero, por exemplo, que é mais parecido com a Jump Old School. Sim. E possivelmente nem era uma crítica, era só, só ele mostrando algo que aconteceu, né? Essa revista largou a mão desse grande sucesso. Tem um IC hipotético enorme que, acima de qualquer coisa, o que mudaria pra ser da Jump, que Shingeki foi mensal e sei lá como ia ser o ritmo num semanal assim. O quantos capítulos iam prender. Vocês acham que a Jump publicou um Shingeki no Kyojin depois de Shingeki no Kyojin? Tipo, algum mangá desde então? Chainsaw Man é o Shingeki? Tipo, o consertor da Jump foi Chainsaw Man? É isso? Foi sim. Olha aí, então melhorou alguma coisa, talvez. Mas eu acho que Death Note foi um Shingeki no Kyojin antes de Shingeki no Kyojin. Pois é, então, né? mesmo agora, você olhar, agora você vai ver um monte de mangá aqui. Isso aí não tem cara de Shonen Jump. Esse é algo que sempre falam e sempre vão falar também. Eu lembro que em Bakuman tinha a menina ali que escrevia. O que Bakuman dava a entender que era quase um shoujo que ela tava escrevendo ali no meio da Jump. Nossa, aquele mangá não tinha nem um pouco cara de Shonen Jump. Mas hoje em dia,
sai Blue Box, que não tem cara de Jump também, né? Não, mas aquele parecia outro tipo de shoujo. Parecia uma história de umas fadas na floresta, em que você não liga tanto pra fada pra floresta, você liga tanto pra quão bem desenhado e quanto todo o personagem brilha. Eu só acho que... Outdoor, chamava o mangá. E aí... Mas a crítica, na real, é que a Jump quebrou ela, que ela era uma autora de coisa contemplativa, brilhante, feminina, que foi pressionada pela editora a desenhar calcinha. Essa é a crítica. A galera associava com aquela autora de Ichigo 100%, que foi meio isso também a carreira dela. Por que fim levou essa mulher, inclusive? Qual foi o antes de Ichigo 100%? Agora eu tô curioso. Que a autora, a Mizuki Kawashita, ela fez vários desses mangás tentativas de... Fez Hatsukoi Limited, fez o Ichigo 100% e tentou algumas outras vezes. Anedoki, acho que chamava. Ela tentou algumas vezes o mesmo estilinho e não funcionou, e talvez na época a galera associava como é ela, essa personagem, que ela se vendeu pra Jump, entre aspas, fazendo mulher de calcinha, porque é o que vem. Eu não sei o que ela tá fazendo agora, tô vendo aqui, deixa eu ver no manga dele. Mas não tá fazendo muita coisa não, tadinha, acabou, destruiu a menina mesmo, realmente, aí ó. Eu penso isso em relação ao seu tema. É só não dá pra pensar muito em Bakuman, não. É isso que eu penso. Se ele tinha alguma crítica na época, com certeza datou, sim. E eu não sei nem se eram críticas válidas na época mesmo. Sim. Até porque a coisa que eu mais guardo de memória dele até hoje, além da misoginia dele, é que ele era a favor dos atores se matar desenhando. Ele era a favor disso. Essa é a coisa que eu guardo, no final das contas dele. De tudo que ele tinha, essa é a única coisa que eu lembro ainda. Ele era um pouco... Ele não era crítico o suficiente sobre Ele isso. não era crítico o suficiente, os autores morrendo pra desenhar. O cara basicamente refez a cena do Tezuka morrendo no hospital desenhando o mangá até o último momento e fez como se fosse heróico o que o menino tava fazendo. E uma prova de amor. Okay. E é uma coisa meio Japão também, né? Infelizmente. Também. Bocha, você trouxe um tema aqui que eu fui abrir a planilha de temas do Ao Quadrado, não a nova, a planilha antiga, que a gente não abre mais. Eu fui no histórico pra ver quando foi colocado esse tema aqui. E ele tá aqui na planilha de temas ele foi colocado em 2015, ok? Então, 10 anos atrás eu coloquei isso. E vira e mexe eu abri essa planilha de temas e... toma aí. Quem sabe um dia a gente pode falar sobre isso. Nunca aconteceu até agora, ok? Então, o que você quer falar, Bocha? Porra, então, eu já vou começar até falando que, tipo, sei lá, ao mesmo tempo, porque faz 10 anos esse negócio, eu sei lá direito o que eu tinha na cabeça naquela época. Vocês nunca levaram a sério a minha ideia. Então... Eu vou tentar recobrar qual que era a minha ideia principal com isso. Mas o tema é som e cor em mangá. Som e cor. Som e cor. Cor e som. Cor e som. Cor e som. Coração? Coração. Exatamente. Antes do coração. Eu acho que foi antes do coração existir. Provavelmente era. Duas coisas que não são associadas ao mangá, né? Duas coisas que não costuma ter nos mangás. Nem cor, nem som, né? Eu não sei nem como... E dois assuntos que não necessariamente funcionam juntos, inclusive. Mas vamos lá. Não, é porque... Justamente talvez eu tenha dado essa ideia, porque eu acho que seria interessante com uma conversa assim, justamente talvez uma conversa meio filosófica, de como os mangás tratam cores e sons. Porque, o que eu quero dizer? Mangá eu acho que eu sei onde eu uma boto leitura, mangá é uma leitura, e mangá é uma leitura preta e branca. Então, não tem cor e não tem som. E, no entanto, o nosso cérebro, ele preenche esses dois espaços conforme a gente lê. Eu, particularmente, não sou uma pessoa de, tipo, conseguir ler onomatopeias. Então, não é bem... eu praticamente não é algo que eu consigo prestar atenção. Então, não é bem sobre isso. Não leio nem numa língua que eu entendo, que dirá numa língua que eu não entendo. Exato. E, ao mesmo tempo, é muito importante, né? Você sabe que eles colocam isso pra tudo. Tipo, por exemplo, o próprio Dodon de One Piece. Quando você vê lá o Dodon, você meio que consegue sentir alguma coisa. Eu acho que é meio que uma ideia, tipo, disso. E as cores, ao mesmo tempo, é como que os autores, assim, né? Como que mangakas, de modo geral, conseguem botar nas suas obras
a nossa percepção de cor. E é até engraçado que o Iso, por exemplo, ficou muito chateado de saber que uma personagem tem cabelo verde recentemente em um mangá. Sim. São um bom ponto, Bocha. É um bom ponto, inclusive, porque é uma reflexão. É uma qualidade do artista do mangá, eu acho. Tipo, um bom quadrinista de mangá, ele passa pra você uma noção de cor e som sem poder pôr as coisas diretamente na obra. Mas tem uma interferência muito forte, que é a inevitabilidade de um anime que vai te dar de mão beijada uma cor e um som. E seja lá qual era a sua imaginação pra, mas como será que é a cor dessas formigas em Hunter x Hunter? Um dia veio o anime e deu pra você. É essa cor. Essa... Ou até mesmo a voz dos personagens, né? Quando a gente imagina os personagens, até mesmo pelos seus arquétipos, a gente meio que, pelo menos no meu caso, eu preencho a fala deles com certas vozes mentais, assim, de como eles vão falando. Então eu queria, acho que talvez entender um pouco como que é pra vocês, como que vocês sentem isso. Então por isso que é uma coisa meio filosófica. Com One Piece isso me pega bastante o som, não de voz, das risadas. Das risadas, é verdade. One Piece tem essa brincadeira que cada personagem tem uma risada completamente diferente. E eu, pessoalmente... Eu sempre li isso da maneira mais seca possível, mesmo sabendo que é uma risada. Eu vejo a Perona ler horo, 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 e eu penso, ok, ela riu, horo, 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 isso é a risada dela. Mas aí, às vezes, eu tô vendo o anime, e ela tem uma musiquinha que é um horo, 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 e o mangá não passa qual que é a musiquinha da risada, só diz qual que são as sílabas. E é sempre muito surpreendente, porque eu nunca consigo imaginar uma risada real daquilo. Eu sempre só leio as sílabas, só leio o burarararará. Inclusive, talvez, um pouco dessa minha inspiração veio... Mas, por exemplo, alguns mangás como Scat Dance, que botam uma música... Ó, Scat Dance sendo citado 2 vezes nesse podcast. Que bota uma música no meio lá. E, tipo, você vai demorar muito tempo pra descobrir. Demorou muito tempo pra ter o anime de Scat Dance também. Então, a música em si a gente não ouve. Mas, tipo, ela... passa uma emoção, de certa maneira. Então, eu vou deixar um pouco com vocês, pra não ficar falando muito também. Tem algo um pouco filosófico aí, Bocha, de ser algo muito pessoal, porque eu não sou que nem vocês, não. Eu leio, eu tento imaginar como seria a risada dos personagens em One Piece quando eu leio aqui. Às vezes não bate com o anime, mas eu tenho alguma sonoridade quando eu tô lendo as risadas ali, do jeito que tá escrito. Mas tem uma parte técnica aí pra mim, sim, Bocha, mais do que filosófica, porque eu acho que a maioria dos autores que fazem melhor essa maestria de, tipo, conseguir colocar na cabeça do leitor cores e sons, ou seja, tipo, essas qualidades que não existem fisicamente nos mangás, são os autores que mais evitam e tentam não chamar a atenção pra isso. Sim. Então é bom que a gente tava falando de One Piece, por exemplo, porque o One Piece tem um momento que necessitava muito de cor. Quando a gente fez o reenquadrado de One Piece, a gente passou por isso, que é no arco do Chopper, que tem uma árvore ali, e ela é toda rosa, e é muito emocionante que a árvore fica toda rosa ali, o negócio. E os personagens estão comentando, uau, que rosa muito... E você não tá vendo rosa, e não passa essa emoção que os personagens estão tendo. Então, pra mim, tem um pecado capital nos mangás, que é chamar muita atenção pra cor, ou chamar muita atenção pra som também, eu acho. Quando estão falando que tá tocando uma música em específico, é muito ruim isso pra mim. Eu lembrei agora do Moya Pinto, aquele de dança ali, do cara do Oco, né? Sim. E tem um momento ali que toca, acho que uma música, já até esqueci, mas ela é nomeada, é uma música da vida real. E me tira completamente do sério, porque eu não tô escutando aquilo. É uma quebra da suspensão de descrença absurda pra mim, quando o mangá chama atenção bem diretamente pra cor e som quando não tem. É muito melhor quando deixa pra imaginação e tenta evitar chamar atenção pra aquilo. E como eu disse, essa questão de preencher cores, porque pra mim é engraçado que Pum Pum é um mangá muito colorido. Eu consigo preencher, tipo, eu consigo enxergar momentos dele assim na cama. Pra mim é nada colorido e, dando um exemplo muito direto, eu não sei a cor do passarinho, eu nunca consegui ver uma na minha cabeça. Mas eu acho que é justamente isso, ele é branco no meio colorido, eu consigo enxergar isso. Essa é a parte filosófica, né? Essa é a parte mais individual mesmo, né? Cada um imagina ou não certos mangás com cores e não. Eu tô com isso. O Pum Pum, pra mim, é um mangá bem preto e branco. Em comparação, sei lá, acho que Vinland Saga. Vinland Saga é um mangá colorido pra mim. Assim, isso é
teoria de quadrinhos, né? Se a gente for ver qualquer claro. autor, tipo, como representar som, como representar... O representar cor é mais específico de mangá ou de obras preto e branco, mas isso é muito estudado, né? Como a gente... como surgiu as onomatopeias, como elas transmitem o sentimento, como transmite tudo isso. É muito da capacidade da narração da pessoa ali. Eu não necessariamente acho problemático, como o Judeu falou, quando, tipo, cita que tem um som ali. Eu acho que o maior problema é quando a obra não transparecer de forma efetiva o sentimento que aquilo proporcionou. Por que tava tendo aquele som ali? Porque eu acho que a música que tá tocando, sei lá, numa cena de Dan tem o monstro lá que fica declamando o Tiquitita do ABBA, por algum motivo. Eu nunca tocou ABBA pra mim quando eu vi essa cena. Eu não sei se no anime tocou ABBA nessa cena. Mas o cara é que cantou de Tiquitita fato. era o nome do filho dele. Também, mas ele tava falando a letra ali o tempo todo. Especificamente a letra da música. Pra mim era só meio que um sentimento de que tava rolando algo estranho ali, de esse alienígena tava entoando um cântico bizarro e que era muito disforme, tipo, ele é um monstro do espaço e cantando uma música em inglês. E eu acho que transmitiu essa ideia, conseguiu transmitir essa ideia. A dança de pinto, não sei se conseguiu transmitir essa ideia. Um exemplo que eu acho que transmitiu muito bem, Beck é um mangá de música, especificamente de música. Sim. E parte da magia de como transmitir a magia da música era, a gente precisa acreditar que esse menino, quando ele canta, é muito da hora. É muito bom. Todo mundo se espanta. E o mangá sabia fazer isso. Sabia, O mangá não colocava um balão de música, de letra de música dele, só aparecia ele abrindo a boca e a reação de todo mundo por várias páginas e as pessoas comentando depois. Funciona muito melhor do que num anime, por exemplo, colocar um cara que não canta bem. O cara que canta que canta não é um bom cantor. É péssimo. Eu ouvi as músicas e pensava, esse era o cara que encantava todo mundo? Não era, não tinha como. Então eu acho todo mundo porque não te encantou, olha só. Eu gosto da analogia com música, mas eu quero ir um pouco além, tipo, também, por exemplo, em gritos, né? Porque, querendo ou não, a gente não vai ouvir o grito do personagem, então... o grito eu acho que é mais fácil de transmitir a intensidade, mas prossiga. Um exemplo do Bocha da olhar pro grito quando a gente tá em música, que eu acho que em 20th Century Boys, não o tempo todo, 20th Century Boys repete Bob Lennon em 1000 pontos-chave. Sim. Também. Na maioria não toca nada, mas naquela primeira vez que é só o Kenji tocando na rua, eu não ouço a música, mas eu sinto o tocar do violão, tipo... Pra mim tem muito a vibe de que tá tocando uma música, mesmo que eu não consiga imaginar uma, porque eu li antes de ouvir Bob Lennon pela primeira vez, então eu não sabia o que era pra eu estar ouvindo, mas ainda assim tinha... Muito notável, né? Porque esse é um que o cara foi lá e gravou uma música. Sim, então acho que tem um trabalho de quantização que pode ser usado pra te fazer sentir a vibe de ouvir uma música mesmo sem ouvir, e que é legal que o Urasawa fez dessa vez e ele não repetiu pelo resto do mangá. No resto do mangá você ouviu o CD, você que lembre do CD. Você tem completa razão, estranho, de que no final das coisas o que importa é você tá transmitindo a emoção do negócio. E puxando aí você, Bocha, o grito é a mesma coisa. Tipo, você nunca vai ler, você não lê e sabe quantos decibéis aquela pessoa tá falando. Não, o importante é o feeling, né? O que tá passando ali, as expressões e tudo mais. Sim. O quão bem você consegue fazer isso é o quão bem você vai sentir. Então é um bom ponto aí de que importa mesmo. Tom de Foz se auxilia muito com fonte também, né? É um trabalho muito pensado de... Esse caso em específico é bem documentado a estratégia, né, de você transmitir esse exato sentimento. Então, acho que sobre sua dúvida como os autores fazem para transmitir, é com quadrinização e narrativa intrínseca a quadrinhos. A gente pode tentar discorrer dessas técnicas aqui, mas eu acho que exige um bom controle, não é trivial, não é qualquer um que faz, não é algo que é de textbook que você segue, se eu fizer isso, transmite esse sentimento, não é tão simples assim. Pro som, pra cor, só essas coisas não resolvem. Pra cor é só retícula, é isso, no mangá é isso. Mas aí eu acho que justamente a retícula não auxilia necessariamente. E primeira impressão, acho que auxilia muito, no sentido de que o mangá é 90% preto e branco, mas um da Jump, por exemplo, a primeira
página é obrigatoriamente colorida. É uma página dupla, que não é parte da história, é só uma introdução do mangá colorida. E se o autor souber criar uma boa primeira impressão pra quais são as cores chaves do mangá, elas vão ficar pelo resto da leitura preto e branco. Eles dependem muito dessa primeira impressão. Talvez eu fui provado um pouco errado, mas eu ainda mantenho que tem algum pecado capital aí em chamar a atenção demais pra cor, pelo menos, então. Eu lembro Hunter x Hunter, quando a gente leu também, tinha algum personagem que, minha cor é essa, agora o meu poder vai pra essa cor, então faz outra coisa. E você, eu não tô vendo as cores, o que você tá fazendo? Eu não tenho... isso eu acho problemático também. Isso é muito difícil transmitir o sentimento correto ali, melhor nem tentar em alguns casos. Sim. Agora, essa parte mais filosófica também é interessante. Isso você falou, Bocha, que Pum Pum é um mangá colorido pra você, pra mim não é. Eu fiquei pensando aqui, quais são os mangás preto e branco, quais são os mangás coloridos na minha cabeça. É algo interessante de se pensar, assim. Terraformars eu vejo da cor errada, deliberadamente. Porque a backstory é que eles plantaram vegetação em Marte, então Marte é primariamente verde porque tem muita grama. Mas é Marte, eu olho, eu sempre vejo o mangá em vermelho. Porque é o que eu sei de Marte, Marte é vermelho. Mesmo que eles mudaram Marte pro mangá, mas pra mim não mudaram. Então a gente às vezes tem vícios que superam o que o mangá fala pelo que o mangá soa. A Marte tem que ser vermelho, mesmo que eles falem o tempo todo, isso é verde, é grama, tem grama aqui, caralho. E qual a vibe do mangá também? Porque o Marte vermelho é muito mais a vibe de Terraformars do que verde. Você não pensa em verde quando você pensa em Terraformars. Porque eu não sinto que estão lutando na graminha. Não, então, sei lá, porque verde não é a cor desse mangá, não é... Ele é um mangá não vermelho. É associado a ele. Interessante. Então, a parte filosófica aí que você quer trazer, Bocha, tem muito da pessoalidade aí, né? Não tem... Cada um vai depender dos seus próprios preconceitos e experiências pra saber se esse mangá se passa colorido ou preto e branco na sua cabeça. Sim, com certeza. Mas eu acho que é interessante analisar como que usam do que não tem de cor pra mostrar a cor do mundo. Agora que a gente tá falando, eu acho que se bobear, tinha um programa. Tinha. Da gente sentar pra conversar ativamente. Analisar, questionar. Vamos falar de caso a caso, como isso funciona, como aquilo funciona. Talvez tivesse um programa, eu acho. Então acho que todo mundo deve desculpas pro Bocha. 10 anos depois. Eu tentei vender Corisson algumas vezes também, mas é porque nunca aparecia. Acho que a minha ideia era outra pro Corisson. Tipo, eu queria transformar também na época, mas agora. Na época, sabe na próxima antologia. Na época eu tava muito empolgado com Webtoon. E eu queria pensar em como cores, tipo, o novo uso de Corisson podem modificar os quadrinhos, sabe? Porque tinha alguns com música também, né? Exato. Eu lembro de ler uma Webtoon que tocava uma música no fundo e, tipo, ela dava certinho. Tipo, você lia no seu ritmo normal, né? O mangá nos passava automático, você lia no seu ritmo normal, uma música, tipo, atingia os momentos certinho, sabe? De momento. Desde o cinema preto e branco, que já tinha isso, eu adoro quando o mangá é preto e branco. Aí tem aquele quadrinho com uma cor bem posicionada. Eu sempre acho, que da hora. Aquelas, é a técnica Sin City, né? Que continua preto e branco, mas você pintou esse olho de azul. E agora... É o vestido vermelho da lista de Schindler. Sim, sempre fui fã desse trope. Ele é mais velho que o mundo. Gosto, aprecio que o Webtoon pode usar isso mais. Mas sabe uma coisa que eu penso muito em Corisson? Que eu vejo ser muito usado como argumento, e vejo no presente e vi no passado, de por que animes são melhores que mangás. Porque não vale a pena ler It the Witch. Vamos esperar o anime de It the Witch, que no anime tem Corisson. Aí sim, é a experiência que vale a pena. Vocês ouvem muitos argumentos? Porque eu ouço bastante. Eu já ouvi, mas eu sempre pensei, não, isso é muito dorme. Eu não tenho o que conversar com essa pessoa. Existe no buraco que eu não participaria. De qualquer jeito, eu não conversaria com essas pessoas, provavelmente. Tipo, só existem ali porque existem ali. Mais do que isso, as pessoas falam, bom, é o negócio, só que é animado, é melhor, ué. Tem mais desenhos, né? Tem 1000 desenhos por segundo, ué. É bem melhor, ué. Como não seria?
Eu não sei o que responder pra isso, além de é outra experiência, ué. Não tem nada a ver. Exato. E quero fechar falando que tem mangá que tinha que ser colorido. Eu leio Hoseki no Kuni, eu confundo as pedras. Pra mim é muito claro que uma delas é especial porque ela é verde e outra é roxa, e nenhuma delas é verde ou roxa. E eu me perco no desenho. E alguns mangás, a premissa pediu um mangá mais colorido, pelo menos na abordagem que é dado. É engraçado, eu consegui enxergar nesse exemplo. Eu consegui ver as cores. Eu tô com baixa, porque principalmente você que não tem as capas ali, e aí já é o bastante pra me auxiliar o resto do mangá, eu imagino os personagens em cores. Eu só lembro do anime das cores. Ok. Ok, bacana. Muito obrigado. Matamos o Corisson finalmente, depois de Ou um dia 10 voltamos anos. de uma forma completa. Acho que Quem sabe um interessante. dia rende um programa inteiro de Corisson. Trabalhe nisso, Bosch. Faz um lobby aí. Tá bom, vou trabalhar, vou estudar e trazer uma coisa mais definida. Na planilha de temas, tinha até um material de apoio aqui, que era uma tese da USP. Eu não lembrava Caralho. nem que era o Bosch que tinha proposto, eu achava que era um Eu ouvinte. também achava que era eu que tinha proposto isso, mas Eu achava que era ouvinte. Daí eu. Com certeza que era eu, porque eu fui rechaçado todos esses anos. O Som do Silêncio, tradução, adaptações de onomatopeias e bimeses japonesas nos mangás, traduzido para a língua portuguesa. Uma tese aqui. Caralho. Recomendação da semana é minha. É só assim estranho. Boa sorte. Esse mangá, ele começou a ser publicado na Shonen Sunday, e eu acho que ele mudou para revista digital. E ele, por estar saindo na Sunday e por parte da sua premissa, muita gente associou como estão tentando fazer Frieren de novo, mas não é. O mangá em questão chama Kaiten no Albus, ou o nome que eles mesmos têm no subtítulo em inglês ali, no próprio título tá escrito em inglês pequenininho. Albus Changes the World. Ele é um mangá de fantasia medieval em que o herói tem que destruir o Rei Demônio. Até aí, básico, né, histórico, todos os mangás têm de isso. novo, se fuder. O caso específico aqui é que o Albus, em específico, que é o protagonista dessa história, ele tá basicamente fazendo um speedrun pra matar o Rei Demônio. Porque ele tem a gente descobre nos primeiros capítulos isso, ele tem acesso a uma magia que faz ele voltar no tempo. Então, ele tá tentando matar o Rei Demônio cada vez mais cedo. Ele diz que é porque ele quer voltar a tempo de ficar com o cachorro dele. E depois a gente vai descobrir que é mais complexo que isso. Mas basicamente começa como isso. É um mangá de um protagonista que ele sabe tudo o que vai acontecer. A gente não sabe. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então é uma sequência de encontros e ações desse personagem lidando muito rápido com... Porque, tipo, eu já sei o que vai acontecer. Então, tipo, eu vou acelerar esse processo, vou facilitar tudo. Tá pulando as cutscenes. Tá pulando todas as cutscenes, todas. Ele vai direto pra onde farma a habilidade mais rápido, onde ganha mais experiência, onde ele ganha o poder que derrota o monstro, sabe? Esse tipo de coisa. Começa com essa ideia. E ele, aos poucos, ele trabalha muito um conceito que a gente patenteou, o Iso patenteou, que é o Coração de Mãe. Que é o mangá que ele não para de trazer gente nova, porque esse cara, ao longo das muitas vezes que ele participou, ele conheceu muita gente. Então, tipo, ele teve várias parties em várias iterações diferentes. Então a gente meio que vai conhecendo todas as iterações dele. Mostra por que ele tá fazendo a coisa rápida naquele momento e como foi devagar da outra vez. Então, um companheiro que ele fala, pô, eu fui maior amigo desse cara, e conta como foi ele ser amigo desse cara. E, eventualmente, esses personagens sempre voltam quando tem um loop. O mangá eu gosto da ideia e eu gosto da execução. Chegou um ponto em que parecia que o mangá estava sendo cancelado, ele estava acelerando o processo, mas ele teve uma virada
que até agora, onde eu tô lendo, eu não acredito que ele fez essa virada, sabe? Tipo, esse mangá não era pra ter acabado, e ele tá continuando, e ainda está bom. Só que é uma pena que eu não tenho ninguém pra conversar comigo sobre isso. Okay. A única pessoa que eu tenho pra conversar é o nosso amigo Perobens, já participou de live com a gente lá do Jogando Pela Capa, mas não aqui do podcast. Ele é a única outra pessoa que tá lendo, e o mangá, tipo, tá indo por uns caminhos que ele tá fazendo? Tá bom, mas eu não sei se eu tô entendendo o que ele tá fazendo, então... Ele tem uma ideia muito boa com a viagem no tempo e tá refazendo, tipo, você fazendo um New Game Plus do mangá, que eu nunca vi fazendo desse jeito. Um mangá de loop eu já vi, mas não um mangá de loop que é com essa cara de New Game Plus que ele tá fazendo, e eu acho que funcionou muito bem. Pro Iso, em específico, não acho que tem elfos. Eu não lembro de ter, nenhum elfo. Não tem a habilidade de não começar esse mangá, é estranho. O seu pitch é pros outros, é pros leitores, é pros ouvintes. Mas só pra deixando pra você, não tem elfos. Mas ele é um mangá de fantasia que não esperava que ele ia ter boas ideias, e ele está tendo boas ideias. E eu quero que outras pessoas vejam essas boas ideias junto comigo. Então é isso. Minha recomendação é Kaiten no Albus, ou Albus Changes the World. Acho que eu já vi esse mangá por aí. Eu quero ler estranho, eu tô folheando aqui, parece bem divertidinho mesmo. Boa recomendação, acho que eu vou atrás, sim. Ele começa divertido e ele vai tendo boas ideias. E eu quero que quando você estiver lendo, você me fale, tipo, nesse momento tá parecendo que ele tá cancelando mesmo. Porque, tipo, tem um momento que ele faz muitas intermissions ali com cara de tô encerrando o mangá e o mangá continua. Então, é interessante, é muito interessante. Quero mais gente lendo. Ok. Mais uma vez, boa recomendação. Não tô lendo, mas fiquei bem interessado até pela sua descrição. Perfeito. Então é isso. Até semana que vem? Até semana que vem. 咲いて春のせいあの雲も越えてゆけ遠くまた遠くまで